Fala, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo para mais uma aula, tá? Aqui é o Felipe Design e hoje eu vou estar falando para você sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas porque realmente está precisando ouvir o que eu tenho para falar. Nessa aula eu vou estar falando para você como que eu fiz para conseguir os meus primeiros clientes. Falando nisso, a gente sabe que é muito difícil, mas é muito difícil mesmo quando a gente começa, quando a gente na verdade termina uma faculdade, um curso técnico, ou um cursinho, quando a gente faz algo livre, né, um curso livre, como é que a gente faz para poder iniciar a nossa jornada? Né, eu estou aqui com o meu amigo Eli aqui, o nosso editor-chefe aqui. Eli, você é o quê? Técnico em? Sou técnico em edificações. Em edificações. Você chegou a fazer algum estágio, alguma coisa assim? É sofrido, né? É muito sofrido. Porque o que acontece? Às vezes é mais sofrido até conseguir o estágio do que o próprio emprego sonhado. Que é muito difícil. Mas passando um pincel sobre isso, como é que eu consegui então os meus primeiros clientes depois que eu acabei de me formar um design de sobrancelha? Depois que eu realmente me impus como design de sobrancelha e agora eu vou correr atrás realmente dos meus primeiros clientes. Porque os seus primeiros clientes é a sua principal propaganda, é o seu primeiro cliente, ok? Então eu vou estar explicando isso para você. Quando a gente fala em cliente, né, a gente tem que entender que o seu cliente, a partir do primeiro procedimento, eu não posso pensar que ele é somente um cliente para mim. Ele não é um cliente. Ele passa a ser um paciente. Que é isso, Felipe? Um paciente? Eu sou algum médico para poder cuidar como paciente? É como se fosse um médico para poder estar cuidando dessa pessoa. Por que eu estou falando isso para você? Vamos supor, o Felipe agora acabou de se formar em design de sobrancelha com a técnica mão livre, tá? Eu acabei de me formar, tô te dando um exemplo sobre isso e eu vou sair aí agora para poder conseguir o meu primeiro cliente. Olha só, nada vai me impedir. Eu vou te dar um exemplo como se eu tivesse... hoje é domingo. Hoje é domingo. E eu estou indo em uma padaria comprar pão. E eu olho lá no balcão a moça pegando os pães. O que me impede de eu dar um bom dia para ela e falar: eu adorei a sua sobrancelha. Bom dia. Eu me chamo Felipe. Eu adorei sua sobrancelha e eu trabalho com designer de sobrancelha. Se você estiver precisando de um designer de sobrancelha, você me liga e me procura nesse telefone aqui. Isso é uma coisa formal, que isso pode acontecer na vida de qualquer um, na vida de um engenheiro que pode chegar em uma obra e apresentar o cartão. Esse é o primeiro passo que você tem que dar para poder se apresentar como um designer de sobrancelha, porque isso não te impede de fazer isso. Você talvez está dentro de um elevador e você fala: nossa, tá muito calor aqui, tudo bem? Boa tarde. Nossa, que sobrancelha bonita. Meu nome é fulano, eu sou designer de sobrancelha e se você precisar de mim, me encontre nesse telefone. É o primeiro passo, você se apresentar como designer de sobrancelha. Agora, o segundo passo é, se essa pessoa realmente te procurar como designer de sobrancelha, ali dentro desse segundo passo, você vai ter que criar um caminho que se chama estratégia. Uma estratégia é você trilhar um caminho. Você vai trilhar um caminho para encontrar na sobrancelha dela algo que você, profissional, vê que ela não vê. Talvez o ciclo de pelos dela está trocando de uma forma que ela não enxerga isso e você enxergou. E essa pessoa está passando lápis, desenhando a sobrancelha dela e ficando bonito. Você enxergou isso daí nela, você enxergou um problema que ela tem que ela não enxergou ainda. Isso se chama solucionar problema. Então, quando você enxergar um problema nela, esse problema tem que ser solucionado por você.
Entendeu? Você vai solucionar esse problema para ela, mas eu vou te falar como. Então, o segundo passo é você encontrar na pessoa, na sua cliente, algo que ela não viu, mas que você, profissional, viu e que você vai resolver, certo? E quando você perceber esse problema nessa sua cliente, que você encontrou lá no elevador, que você encontrou lá na padaria, é aonde você vai dizer para ela que aquele problema só vai ser curado ou tratado através de uma boa, ideal design de sobrancelha. Na verdade, não é uma boa sobrancelha. Você vai dizer para ela que você, a partir de hoje, você vai estar cuidando daquele problema para ela. Porque pensa comigo, eu vou fazer um exemplo aqui de um animal, um cachorro. Você já reparou que quando tem um dono que ele maltrata o cachorro, esse cachorro ele pegou desde pequenininho, mas só que ele é um dono muito agressivo. Ele é um dono que ele enxerga a vida da maneira dele. E ele pega esse cachorro e ele trata esse cachorrinho dele da maneira que ele acha que é certo. Da maneira que ele acha que deve ser tratado. Às vezes grita com o cachorro, bate no cachorro, taca pedra no cachorro, o cachorro tá cagando ali, ele vai lá dar uma pedrada, sai daí, não faz isso não. Então, e o cachorro passa a ter medo dele, passa a não confiar nele. Só que esse dono, um belo dia, 3 anos ali cuidando do cachorro, ele expulsa esse cachorro de casa. Só que esse cachorro fica ali em frente à casa dele, porque a casa ainda é dele, sente que ali é o lar dele. Você tem cachorro, Eli? Tem. Como é que é o nome do seu cachorro? Peri. O Peri, se você mandar ele embora, ele volta para casa? Toda hora, né? Por quê? Porque ali é a casa dele. Porque ele não entendeu ainda que ele pode encontrar refúgio em outro lugar ou não. Então, o que eu quero te mostrar sobre isso? Que quando esse cachorro encontrar uma pessoa realmente passando por aquela rua ali, se apresentou para ele, eu não estou querendo dizer que a sua cliente é um cachorro não, tá, gente? Tá, Eli? Não é isso que eu quero dizer, é só uma analogia aqui, tá? Então, quando uma pessoa se apresenta para esse cachorrinho e dá um pãozinho para ela, daqui a pouco, o cachorro tá ali, daqui a pouco ela passa outro dia, dá uma água, daqui a pouco ela passa ali, faz um carinho na cabeça. Aquilo ali se transforma em algo solucionado. O cachorro aprendeu a amar aquela pessoa que está passando por ali. Porque aquela pessoa solucionou o problema daquele cachorrinho. Aí o que acontece? O cachorrinho passa a acompanhar aquela pessoa até a casa dela. E é assim que acontece com a cliente. Às vezes, você está começando agora, você vai pegar tipo de pessoas que é acostumada a fazer design de sobrancelha com pessoas que tem aquela sobrancelha engessada na marcação. A pessoa começa a fazer a marcação nela, mas a pessoa só faz daquela maneira ali. E ela, às vezes, ela nem sabe que ela tinha uma certa sobrancelha dentro dela mesmo, que nem ela conseguiu enxergar isso, mas você conseguiu enxergar isso. Eu explico muito isso no meu curso, eu falo isso para os meus alunos, que você não pode deixar o olhar técnico dominar todo o conteúdo de um desejo que uma pessoa tem para poder jogar ele para fora. Você não pode ser uma pessoa tão técnica, de não deixar a sua cliente expressar realmente o que ela sente através da sobrancelha. Então não fica preso somente em fazer ali o que você acha que deve ser feito. Você tem que fazer de acordo com o desejo. Lembra do cachorrinho? O cachorrinho a gente dá esse exemplo por quê? Porque o cachorrinho, às vezes eu vou olhar para ele, eu tenho que saber qual é o problema dele. Assim você tem que fazer com a sua cliente. Você tem que olhar e enxergar qual é o problema da sua cliente. Qual é o problema da sua cliente? Quando você escuta e você resolve esse problema, acabou. Ela vai passar de cliente a paciente. Ela vai se consultar agora somente com você, porque você resolveu o problema dela de forma simples e de forma prática. Então, e o último passo é o quê? Todas as vezes que você resolver o problema de uma cliente através de algo que você enxergou, o que você tem que falar para ela é: toma muito
cuidado se você não vier fazer a sobrancelha, que dá um recado para ela, isso não é uma ameaça, é um recado. Se caso você for fazer o seu design de sobrancelha com uma outra pessoa, pode ser até com quem faz a marcação, tá? Ah, ela vai sair daqui, ela vai fazer com a pessoa que faz a marcação. Pode ir lá, vai lá fazer. Mas o problema é, explica para ela, ó, se essa pessoa for fazer, não deixa ela cometer os mesmos erros que ela estava cometendo no passado. Porque senão você vai ter que voltar para mim e eu, que trabalho de acordo com o rosto da pessoa, com o triângulo da vida, eu vou fazer de acordo com o seu desejo e eu vou ter que consertar de novo. Porque, infelizmente, a pessoa que trabalha hoje com a marcação, se ela cometer um erro, ela não vai saber resolver, porque a marcação ela não deixa você resolver um problema posterior. Porque se ela marcou, mediu e cortou, já era. É como você for fazer uma casa. Né? A técnica de marcação é como você for fazer uma casa. Você mediu o terreno, né? Fez a sapata e você comprou os ferros para fazer a sapata só para aquela medida. E quando você marcou e cortou, já era, é aquele ferro ali. Você tem uma solução, gastar mais. Você vai ter que comprar mais ferro, né? Então a marcação, o problema da marcação é isso. Eu não tenho nada contra a marcação. Eu só acho que eu posso trabalhar de uma forma melhor, mais focada e desenvolver muito melhor e muito mais rápido, com mais rapidez. Por que eu estou falando isso? Porque, Felipe, já que você está falando sobre a técnica aí da mão livre, sem marcação, eu queria que você me dissesse então, quem ganha mais dinheiro nessa parte? Qual que é melhor para eu trabalhar? A técnica com marcação ou a técnica sem a marcação? A técnica da mão livre? O que eu posso te dizer é o seguinte, depende de como você vai trabalhar. Aí depende. A técnica da marcação eu posso dizer com toda autoridade, porque eu também faço e eu sei sobre a técnica da marcação. Eu faço a técnica da marcação. Só que a minha técnica é a técnica à mão livre. É a sobrancelha, um design de sobrancelha sem marcação. Em cima do desejo da cliente, do que ela me traz, do que eu posso transformar nela, do que eu vou criar para ela. Tá ok? Então vamos lá então. Se você é uma pessoa que você tem tempo, você já tem uma vida meio que estabilizada. Você tem uma outra fonte, a não ser o design de sobrancelha. Se você já tem um espaço, até mesmo já quase que meio que pronto, tá? E você trabalha com a técnica da marcação, o que você vai ter que fazer é o seguinte, cara. Você, quando entra para fazer somente com a técnica da marcação, a primeira coisa que você tem que ter bastante tempo disponível. Porque eu te garanto que dentro da técnica da marcação, você não consegue fazer pelo menos de 30 a 40 procedimentos em mais ou menos 8 horas de carga horária. Você não consegue. Felipe, você tem certeza do que você está falando? Eu tenho certeza. Porque eu já trabalhei durante anos com a técnica da marcação e eu sei o que eu estou te falando. Você não consegue de fazer 10 procedimentos em 1 hora com a técnica da marcação. Então, se você está atrás de otimizar o seu tempo e entregar algo de qualidade, eu vou te falar que, infelizmente, com a técnica da marcação, você não vai conseguir. É preconceito? Não. É exagero? Não. Você não consegue trabalhar com a técnica da marcação se você não tiver tempo. Você precisa de tempo, tá? E se você tiver um bom tempo para trabalhar sobre isso, aí você vai ganhar mais dinheiro. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, só mais uma coisa aqui. Vamos lá, a técnica da marcação. A técnica da marcação é mais ou menos, em 1 hora, você vai atender no máximo 5 pessoas. Entre 4 a 5 pessoas. Porque até você conversar com essa cliente, até você fazer a asepsia legal, até você começar a fazer toda aquela marcação, você vai ir tirando ponto por ponto, linha por linha, e depois você vai ter que aplicar ainda a tintura ou a rena. Você vai demorar aí mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Dependendo do tom que a pessoa quer, talvez uns 30 minutos. Tá? Aí eu te falo, dentro desses 30 minutos, quando você tirar, se realmente ela fala, não ficou do jeito que eu queria, como é que você vai fazer agora para você consertar? Não tem jeito de consertar, é só uma dor de cabeça, você já perdeu 30 minutos.
próxima cliente, ela chegou, vai sentar na cadeira, só nesse intervalo dela sentou na cadeira, às vezes você vai até falar, poxa, errei numa cliente, ou talvez você for esperto, você nem vai falar sobre isso, porque isso não se fala para a cliente, né? Ela vai sentar na cadeira e você vai iniciar uma outra marcação, ok? E você vai demorar entre 25 a 30 minutos e já foi 1 hora. E você, infelizmente, atendeu 2 pessoas de 1 hora, tá? Então, para mim, a técnica da marcação, você precisa de tempo. Mas, se você não tem tempo para poder fazer a técnica da marcação, você caiu no melhor aula do ano. Porque eu vou te ensinar agora a você diminuir o seu tempo e não mais terceirizar trabalho para outras pessoas fazer, né? Eu falo muito no meu curso sobre os maquiadores. Os maquiadores são os melhores maquiadores que eu acho são os brasileiros. Os maquiadores brasileiros, nada contra os maquiadores franceses, maquiadores de outros países que também são ótimos. Mas eu sou apaixonado pelos maquiadores brasileiros. Os brasileiros, eles têm uma técnica muito boa de olhar para a pessoa, Eli, e já imaginar uma pessoa com a maquiagem pronta, né? Quando eu desenvolvi essa técnica à mão livre, eu peguei esse conhecimento de olhar vindo de um maquiador profissional mesmo. Eu olhei e ele falou para mim, você tem que ter esse olhar, né? Eu tive esse olhar e com esse olhar que eu desenvolvi a técnica à mão livre de fazer uma criação. Isso não quer dizer que foi um maquiador que ensinou, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele foi um ponto-chave para poder olhar e falar assim, você tem que olhar com um olhar clínico de você criar. Então foi aí que eu iniciei. Então o que eu estou falando aqui para os maquiadores? Eu acho o seguinte, que tem maquiador que ele terceiriza o serviço, né? E está dentro do que eu estou falando de quem vai ganhar mais dinheiro. Olha que você vai começar a entender agora. Tem maquiador que ele vai terceirizar o serviço para poder realizar um design de sobrancelha. Como assim, Felipe? Terceirizar? Vamos supor, ele está sem tempo para poder fazer um design de sobrancelha. Ele não tem tempo para fazer um design de sobrancelha porque ele vai realizar uma maquiagem. O que ele faz? Ele manda um design de sobrancelha e na frente para poder adiantar, ou ele até mesmo pede para a sua própria cliente ir em um salão que ela gosta de ir para poder fazer o design de sobrancelha, para o outro dia ele adiantar a maquiagem. Para ele fazer o quê? Ganhar tempo. Só que ele não sabe que, infelizmente, ele está perdendo tempo e ele está perdendo dinheiro, porque ele não precisa trabalhar com horário marcado para fazer somente o design de sobrancelha. Se ele terceiriza um dia antes para fazer a sobrancelha, por que um dia antes ele já não fez o design dela? Né? Ele vai mandar a pessoa ir lá no salão, a cliente dele, para fazer o design de sobrancelha. Vamos supor que a pessoa, até onde ela passar, cobra 30, 35 ou 50 reais. Né? Por ele ser um maquiador tão profissional, tão ótimo, né? O preço dele, vamos supor que ele cobra 300 reais na maquiagem, essa pessoa está disposta a pagar no design de sobrancelha até 50 reais. Então ele está deixando de ganhar em cada cliente 50, 60 reais a mais, porque ele está terceirizando o serviço. E o que eu tenho para falar sobre isso é que se você terceiriza um serviço, você já está perdendo dinheiro, você não pode terceirizar serviço. Ah, eu tenho que ser multiuso? Não, você tem que ser uma pessoa que agrega valores. E agregar valor é você ter mais conhecimento. Então, nessa aula, eu estou falando para você que não precisa trabalhar com horário marcado para fazer a técnica da mão livre, como você precisa marcar horário para fazer a técnica da marcação. Porque dentro da mão livre, você consegue atender pelo menos de 8 a 10 clientes por hora para fazer a técnica da mão livre, entendendo somente sobre o triângulo da vida. Somente sobre isso. Eu ensino isso aos meus alunos. Os meus alunos ficam assim, mas como que você conseguiu desenvolver isso, essa técnica, sendo que é uma técnica que muitas pessoas não apostam nisso. As pessoas não apostam em si, não é na técnica. A técnica, ela foi desenvolvida em cima de estudo e comprovado. Porque o visagismo, ele é algo vivo. O triângulo da vida, ele é algo que já está na pessoa.
E o desejo de querer algo, ele é algo vivo também. Então, quando existe três coisas complementar a uma coisa que ainda não existe, você consegue criar. Quando você consegue criar algo em cima do desejo da pessoa, é como eu falei agora, um pouco mais atrás. Você consegue criar algo em cima de um desejo de uma pessoa. Então a técnica da marcação não vai favorecer essa criação para você. A técnica da mão livre, ela vai favorecer e vai te ajudar a chegar aonde você realmente almeja chegar, sem ter tempo, sem ter condições financeiras, sem precisar de terceirizar e sem precisar de entender realmente como faz um design de sobrancelha, sem você precisar ter medo de você personalizar uma sobrancelha, que muitos designers profissionais têm medo. Como você personalizar e como você realmente ser uma referência. A própria técnica vai fazer você ter uma referência como designer de sobrancelha. Eu vou te dar só um exemplo de algo que aconteceu comigo. Nesse final de semana, eu fui conhecer aqui na minha cidade uma cachoeira, que essa cachoeira se chama Cachoeira da Laje. Então, muitas pessoas estavam me falando dessa cachoeira. E eu falei, nossa, eu quero conhecer essa cachoeira. Olha que exemplo prático e você vai entender o porquê você ser uma referência na sua cidade com a técnica da mão livre, né? Fazer uma sobrancelha sem marcação. Olha, presta muita atenção nessa história que eu vou te contar, que isso vai te ajudar muito, tá? E me falaram sobre essa cachoeira, a Cachoeira da Laje. Vamos lá, filho, você vai gostar muito dessa cachoeira. Vamos acordar cedo, porque lá dá muita gente. E a Cachoeira da Laje. E eu fiquei falando no meu espaço aqui sobre essa Cachoeira da Laje que eu ia conhecer e tal. Beleza. Acordamos cedo, perdemos o horário, né? E a gente saiu por volta de mais ou menos umas 11 horas daqui. Não fizemos almoço, mas fritamos algumas coisas para colocar dentro do cooler lá para poder a gente ficar forrado lá o estômago e não sentir fome lá. E quando a gente começou a pegar a pista, caminho, eu gosto de marcar, né? Não é à toa que a técnica é através do tempo. Eu vou marcar quanto tempo eu vou demorar daqui lá nessa Cachoeira da Laje. E a gente saiu para pegar a BR, subimos a serra e vamos embora. Eu só sei que quando a gente começou a pegar uma estrada, a gente saiu do asfalto, já era 1 hora de viagem, 1 hora de pista. Quando a gente começou a pegar o asfalto, tinha mais ou menos, a placa estava indicando assim, ó, Cachoeira da Laje, 19 quilômetros. Falei, pô, deve ser que vai demorar mais uns 30 minutos. Pista, né, chão, né, como é que fala, estrada, né, barro, muita pedra, tinha lá, quando a chuva cai ali, né, não sei se é chuva, que faz aquelas varas ali, a gente tem que passar um pouco mais devagar nos buracos. Eu só sei que a gente demorou quase mais 1 hora só nesses 19 minutos para poder chegar nessa cachoeira. E quando a gente chega nessa cachoeira, a rua ela é bem estreitinha para poder estacionar o carro. Então a gente estacionou o carro meio que para fora da rua ainda. Tiramos as coisas do carro e começamos a descer a cachoeira. Um acesso muito difícil. A gente carregando um monte de bolsa ali, a gente com criança, eu, a minha esposa, meu cunhado, minha cunhada e tal. A gente estava descendo ali e logo quando eu estava descendo, eu pensei, eu nunca mais eu vou vir nesse lugar. Eu nem tinha visto a cachoeira. Eu falei, eu não venho mais aqui. Eu só não falei para não estragar, né, o final de semana, porque já fica com uma sensação meio chata. Eu só pensei comigo que eu nunca mais eu vou vir nesse lugar, porque o acesso é difícil. É difícil ser quase 2 horas de chão, de pista de carro. Na verdade, eu já cheguei na cachoeira com fome. E eu olhei para um lado e não tinha nada para comprar, não tinha nada. Mas eu vou te falar uma coisa, quando eu pisei naquela cachoeira ali, eu vou te falar uma coisa, foi a coisa mais linda que eu já vi. E olha que eu não visitei outras cachoeiras pelo Brasil afora, mas nessa região serrana onde eu fui aqui na minha cidade, foi a coisa mais linda que eu vi.
E eu via criança pulando, jogando uma felicidade tão grande. E na hora me veio um pensamento bem assim, você acha que algumas dessas pessoas não tiveram o mesmo pensamento de você de não vir aqui? Tiveram. Só que, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? Que quando eu cheguei lá eu fiquei maravilhado. E quando eu saí de lá, eu estou com vontade de voltar lá de novo. Porque o que aquela cachoeira me proporcionou foi um final de semana tão marcante que eu aprendi uma coisa muito importante lá. Não importa a dificuldade que você vai ter. Não importa a dificuldade. O importante é você saber que você vai chegar. A outra coisa, essa cachoeira ela é muito longe. É longe. Não importa, depois da técnica, quando você aprende a técnica da mão livre, não importa aonde você mora. Não importa o lugar aonde você vai abrir o seu ponto. Não importa aonde que você vai ter os primeiros atendimentos. O importante é você saber que a técnica ela vai marcar território. Você vai conseguir ser referência na sociedade que pessoas vão se deslocar da onde elas estão para poder ir até você. E não importa se é difícil o acesso. Você não precisa ter vergonha que você mora numa comunidade para você estar fazendo a técnica. Você não precisa ter vergonha se, será que essa pessoa vai vir até mim? Isso não importa, porque você vai marcar a vida dela. Como essa cachoeira me marcou. Ela me marcou e eu estou disposto a pagar o preço de novo para poder subir lá a serra. Eu quero ir lá de novo, Eli. O próximo final de semana eu vou de novo. Vou gastar mais 2 horas, mas eu vou lá só para tomar um banho de água gelada, que eu posso tomar na minha casa, mas eu quero ir lá, porque essa cachoeira me marcou. Entendeu? Mas existe... Felipe, você está me falando aí que essa técnica, ela é isso, ela é aquilo. Mas existe também os perigos da técnica mão livre. Existem os perigos dela. E eu vou te falar agora quais são os perigos que você tem que tomar muito cuidado com a técnica da mão livre. Muito cuidado. E não é só um perigo, são 3 perigos, os 3 principais perigos da técnica mão livre. Se você não tomar cuidado, realmente você não vai conseguir fazer e nem executar da forma perfeita em cima do desejo do seu cliente. Então esses 3 perigos, não é que você vai cometer. Dentro da técnica, você vai ter que excluir, você tem como excluir. Eu não quero passar por isso. Então, eu vou te dar os 3 principais perigos que a técnica apresenta se caso você não aprender, ok? Na verdade, não é você não aprender a técnica, é você não estudar, é você não se especializar na razão de eu quero. Por quê? Porque a técnica, eu falei aqui que ela é sobre o visagismo, ela é sobre o triângulo da vida e ela é sobre o desejo, porque ela vai otimizar o tempo. Então você tem pouco tempo para você executar. Então você tem chance de errar se você cometer esses 3 erros. Quais são o primeiro? Quais são esses 3 erros? O primeiro erro é você não conhecer sobre o triângulo da vida. O primeiro é esses 3 perigos. Você corre 3 perigos para você não executar a técnica perfeita, da forma correta. Então esses 3 perigos são: o primeiro é você não conhecer sobre o triângulo da vida. É muito importante você conhecer sobre o triângulo da vida. É o triângulo da vida que realmente vai fazer você conhecer o tamanho e os pontos principais da sobrancelha da sua cliente. Quais são os pontos fracos? Se a cauda da sobrancelha é muito baixa, se a cauda da sobrancelha é menor. O triângulo da vida ele vai te orientar a como entrar e personalizar a sobrancelha de forma simples. Como é que você vai achar os pontos corretos? O ponto central, o ponto A, o ponto B e o tamanho, as espessuras da sobrancelha. Então o triângulo da vida é muito importante. O perigo é você não aprender o triângulo da vida. Felipe, como é que eu aprendo o triângulo da vida? O triângulo da vida ele é apenas sobre 3 coisas. Sobre a boca,
sobre o olho e sobre o nariz da sua cliente. Você vai ter que conhecer esse passo a passo da boca, do nariz e do olho e encontrar esses pontos, tá? Se você puder, ele deixa como é que fala aqui embaixo? Deixa um endereço, um link que tem um vídeo que eu estou falando sobre o triângulo da vida. Entendeu? Aqui em cima aqui? Isso. O nosso editor-chefe Coelho, ele vai deixar um cartãozinho aqui em cima aqui do vídeo aqui, que eu vou falar sobre o triângulo da vida. Aí você procura lá, clica lá que eu vou falar só sobre o triângulo da vida. Tem uma aula lá que só fala sobre o triângulo da vida, tá? O segundo tópico, eu fiz uma listinha aí. Você pode me ajudar aí? O segundo perigo aí? Tem um segundo perigo ali, que é o quê? É você não... Leia para mim ali, por favor. Não saber nada sobre... Ah, sim, já entendi já ali. É você não saber manusear as ferramentas da forma correta. Por que você está falando isso, Felipe? Não saber manusear a ferramenta da forma correta. Porque eu não sei se você sabe que quando um pedreiro vai fazer somente um furo na parede, você contrata um pedreiro e você pede, eu quero um furo nessa parede aqui. Só que você não explica o tamanho do furo e para que é aquele furo. Às vezes você quer um furo pequenininho para poder colocar um parafuso pequeno para colocar um quadro pequenininho. Mas aí ele vem com um martelete desse tamanho, com uma broca, uma tilapa de uma broca, e ele vai na sua parede e ele abre uma broca desse tamanho. O que aconteceu ali? Ali agora você vai acontecer o quê? Você vai ter que ou passar um gesso ali, né, que ele é técnico de edificações, por isso que eu estou dando esses exemplos. Ou vai ter que fazer uma massa ali agora, ali, para poder restaurar a parede, né? Você vai gastar mais tempo, prejuízo e não vai poder aplicar aquele furo no mesmo dia. É assim que acontece se você não entender como que você pega na ferramenta de forma correta e cada ferramenta para um tipo de rosto. Que é isso, Felipe? É verdade. Cada ferramenta para um tipo de desejo, cada palito, cada ponta para um tipo de sobrancelha. Isso existe, você tem que saber manusear a ferramenta da forma correta para cada design de sobrancelha personalizado. Porque a técnica, ela implica em você conhecer as ferramentas e você aplicar de forma certa a ferramenta e você conhecer o triângulo da vida. Conhecendo o triângulo da vida, conhecendo a ferramenta, você não está correndo mais perigo. Mas se você não conhecer o triângulo da vida, não conhecer sobre a ferramenta, que é o segundo perigo, não tem como. E o terceiro perigo é você o que ali? Lê para mim mais uma vez, por favor. Entender o desejo da sua cliente. Esse é o pior. Você não entender o desejo da sua cliente. O desejo da sua cliente sempre vai estar indo em contramão do seu conhecimento técnico. Como assim, Felipe? Toda cliente que senta na minha cadeira, infelizmente, ela só pede para mim fazer aquilo que não tem como fazer com a marcação. Mas com a mão livre existe como fazer, porque a mão livre, ela precisa do desejo. Sem o desejo, não tem como eu criar, né? Se eu tenho o visagismo, o triângulo da vida e o desejo, eu consigo aplicar algo em criação. Então a pessoa senta na minha cadeira e fala, Felipe, eu quero a minha sobrancelha bem levantada. Felipe, eu quero a minha sobrancelha com a cauda bem longa. Felipe, eu quero a minha sobrancelha com a cauda aberta. Talvez ela não vá usar esse termo técnico, mas ela vai falar sobre isso. Felipe, eu quero a minha sobrancelha de um jeito que ninguém nunca conseguiu fazer. É nisso que eu gosto. Porque esse desejo vai entrar dentro de uma história que eu vou contar para ela agora. Qual é essa história que eu devo contar para ela? Eu vou tentar entender a maneira que ela se vê na sobrancelha dela. Talvez ela se vê, em um momento da sobrancelha dela, uma maneira de enxergar a sobrancelha dela somente com um design simples.
Ela fala, não, eu não quero, eu quero minha sobrancelha bem marcada, eu quero minha sobrancelha bem levantada, eu quero minha sobrancelha, Felipe, que você faça, mas dá para todo mundo já olhar assim, já perceber que foi feito por um design profissional. Só que, infelizmente, a sobrancelha dessa pessoa é uma sobrancelha rala, é uma sobrancelha falhada, é uma sobrancelha que ela é quase impossível aparecer quando você acaba de fazer. Então você vai olhar o desejo dela e vai falar, você sabia que existe uma técnica chamada técnica da tintura ombré? Só nisso daí ela já vai parar para perceber que ela nunca ouviu esse termo técnico. E você vai chamar a atenção dela em cima do desejo dela. Para você ter uma sobrancelha do jeito que você quer, eu preciso aplicar uma técnica que a senhora nunca viu. Porque pessoas vão olhar para você e vão ver uma sobrancelha que a senhora nunca teve. Mas é do desejo da senhora. E você vai explicar para ela sobre a tintura. Tá? E no próximo vídeo eu vou falar para você sobre a tintura. Como que você faz uma tintura de uma pessoa que não conhece a tintura, mas que ela não quer fazer a tintura. Ela não quer tinta e nem rena na sobrancelha dela. Então, não corra esses 3 perigos. Não corra esses 3 perigos de você não conhecer o desejo da sua cliente, de você não saber manusear a ferramenta da forma certa e você não conhecer sobre o triângulo da vida, que vem de dentro do visagismo. Faça isso com a sua cliente e você vai entregar um design profissional para ela, personalizado de acordo com o desejo dela, à mão livre, sem precisar de fazer marcação e otimizando o seu tempo, fazendo 10, 12, 13, 15, 20, 30, 40, até mesmo 50 sobrancelha em uma carga horária de 8 horas. De 8 horas. Você consegue fazer um design de sobrancelha personalizado com a técnica mão livre. Fazendo esses 3 passo a passo aí, você já está 20% perto da técnica, porque os 80% eu vou te entregando. Então, se você gostou dessa aula, eu peço para você compartilhar com mais pessoas que precisam ver essa aula e entender sobre essa técnica. É uma técnica nova, mas é uma técnica comprovada e nós estamos ganhando território nacional brasileiro com essa técnica da mão livre. Os meus alunos estão ficando muito felizes, né? Estão postando vídeo, estão me marcando lá e vai nos stories, faz stories. E tem muitas pessoas que ainda não conhecem sobre a técnica, que estão tentando, na verdade, entender a técnica e critica no bom sentido, de achar que isso não é possível. Mas eu gosto disso. Aquilo que não é possível, eu vou tentar fazer. Porque o possível eu já faço todos os dias. Então você que quer ter algo diferente e algo novo para agregar na sua profissão, eu te convido para você estar participando das minhas aulas. Todos os dias eu vou passar dando conteúdo para você. Então agrega isso na profissão, porque eu sou micropigmentador, design de sobrancelha, faço micropigmentação na marcação, mas a minha técnica principal hoje é entregar uma sobrancelha personalizada com as minhas mãos livres, sem depender de linha, sem depender de lápis dermatográfico, sem depender de limpar a sobrancelha e sem depender do tempo. Porque eu ouvi uma frase de um grande estudioso e de um pensador que o tempo é o maior inimigo do homem. Eu não penso assim. O tempo é meu amigo. Eu vou trazer ele para perto de mim, porque eu sei fazer a sobrancelha em menos tempo.